Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Reflexões da Razão. E hoje nós vamos tocar num assunto um pouco delicado e um tanto polêmico, né? Que é sobre a questão da participação das mulheres nas igrejas cristãs, né? Existe um texto muito interessante aqui no livro de Coríntios 1, a carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo escreveu, né? Mais precisamente o versículo 34, onde ele fala: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja, né? Esse é um assunto, é um tema muito delicado, que a gente vê que os evangélicos não gostam de tratar, né? Então eu vim aqui para ouvir a opinião. Vamos ouvir a opinião. Eu gosto de ouvir a opinião do Espírito Santo, né? Eu gosto de ouvir o que é a opinião do Espírito Santo, a opinião dos pastores, dos teólogos, né? Vamos ouvir algumas opiniões sobre este versículo, essa citação bíblica, e vamos comentar alguns deles. De cara, eu queria mostrar a vocês já o que foi que eu encontrei. Vejam que curioso. Esse é o pastor Tarles, do canal Teologar. A gente vai ver o que foi que ele disse aqui nesse vídeo postado em fevereiro de 2018, quando uma pessoa, um inscrito no seu canal, pergunta se a mulher pode ser pastora, exercer o cargo de pastora na igreja evangélica. Vejam o que ele respondeu em 2018. Veja, pessoal, eu quero ser muito delicado para falar sobre isso. Não é uma questão de machismo, nem de feminismo. É uma questão de Bíblia e de organização, como eu vou explicar agora para vocês. A nossa opinião também aqui pode ser discordada por você. Você pode comentar aqui também. É apenas a nossa opinião, eu espero que você respeite, assim como também talvez respeite a sua opinião. Se você discorda, pode comentar aqui no vídeo e a gente vai conversar sobre isso também, tá? Mas pessoal, não, na Bíblia não tem pastora e não tem base bíblica para pastora. Não tem. Se você for encontrar isso na Bíblia, você quiser tirar isso da Bíblia, você não vai encontrar isso na Bíblia. Vejam que ele foi bem conciso em dizer que não tem como ter cargo de pastora na igreja cristã, na igreja evangélica. Aí a gente parte para aqui, para um vídeo que ele gravou, que ele postou em 2017, né? Em setembro de 2017, praticamente um ano antes. Vejam como é que ele começa a apresentação desse vídeo ao lado da sua esposa, Vanessa. Hoje o canal está muito mais colorido, aqui com a minha esposa, a pastora Vanessa. Vocês ouviram? Eu vou voltar aqui para ver se eu me enganei, né? Vamos ver se vocês ouviram o mesmo que eu ouvi. Hoje o canal está muito mais colorido, aqui com a minha esposa, a pastora Vanessa. É isso mesmo, gente, que vocês ouviram e eu também acabei de ouvir, né? Ele no vídeo de 2018, né? Ele nega, ele diz que a mulher não pode exercer cargo de pastora, a não ser que seja pastora criadora de ovelhas, né? Não sei se ele quis dizer isso quando chamou a mulher dele de pastora, né? Talvez a mulher dele tenha uma criação de ovelhas e eu não esteja sabendo, né? Eu estou sendo injusto com ela, né? Ah, bispo, mas Raquel era pastora. Raquel era pastora, mas era pastora de ovelhas animais, não ovelhas do rebanho de Cristo, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Era diferente, não era isso. Mas a gente vê claramente que ele nega, diz que biblicamente isso é impossível em canto nenhum da Bíblia, né? A gente vai encontrar respaldo para isso, né? Mas ao mesmo tempo que um ano antes ele chama a mulher dele de pastora, né? Mas vamos ouvir então, eu achei isso curioso, nesse fato curioso, já assim, a gente vê de cara uma contradição, né? Tem que ler o texto por inteiro, né? Mas no contexto imediato desse versículo, ele diz assim que o profeta estava ali profetizando e as pessoas estavam ouvindo e julgando
se aquela profecia era de Deus, se condizia com as leis do Senhor. Então, naquele momento de julgar, a mulher não deveria falar. Mas por que, pastora, só as mulheres não deveriam falar? Ali existiam mulheres, na igreja existiam mulheres e homens, mas não existe um porquê. Por que só as mulheres não poderiam falar naquele momento? E por que o texto diz que é vergonhoso para as mulheres falarem na igreja? Isso a senhora não fala, né? Simplesmente não fala. Quer dizer, é uma ordem que não há uma explicação, né? Simplesmente a mulher não pode falar naquele momento, como a senhora entende, que eu entendo que não é somente naquele momento, a mulher não pode falar em momento nenhum na igreja, e que ainda por cima é vergonhoso para uma mulher passar, e que a mulher falar na igreja, que a senhora não explica isso. Era para ela se calar. E se houvesse alguma questão, ela falasse em casa com o seu marido. O apóstolo Paulo confirma que a mulher tem liberdade para falar em 1 Coríntios 11. O que Paulo diz em 1 Coríntios 11 é assim, com relação à mulher, né? Somente isso. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça... Veja, aí é o que acontece. Ou nós estamos diante de uma contradição. Paulo diz uma coisa aqui e lá na outra carta ele diz que as mulheres devem ficar caladas, ou nós devemos entender que quando a mulher ora ou profetiza, ele está falando aqui em qualquer lugar, menos na igreja. A gente pode entender dessa forma também. Não que sempre que a mulher ore ou profetiza tenha que ser na igreja. Não é preciso entender dessa forma também, né, pastora? Contanto que ela continue ouvindo o conselho de Paulo para aquele lugar, para a igreja de Coríntios, naquele momento, né? Veja o momento, veja se você não vai trazer vergonha, veja o que você está falando. Isso ainda vale até hoje. É por isso que eu sou apaixonado por essa mulher, né? E se você gosta do teologar... Pronto, vocês vejam aí que encerra o vídeo, né? Ela não comenta, ela apenas faz esse comentário, né? E como eu falei anteriormente, ela não explica por que é vergonhoso para a mulher falar na igreja, né? Ela se abstém desse comentário, né? Ela pula uma cerca aí e não comenta sobre isso, né? Ela apenas se limita a dizer que aquilo ali foi um comentário que Paulo fez para aquela igreja, né, em Coríntios, né, para aquele momento, aquela situação, né, mas esqueceu de comentar sobre a vergonha da mulher falar na igreja. Vamos ouvir agora, meus amigos, o pastor Augusto Nicodemos, o que é que ele tem a dizer, né, sobre este assunto. A proibição que Paulo faz em 1 Coríntios 14 de que as mulheres falem no culto não é uma proibição geral. Porque se fosse, Paulo estaria se contradizendo. Porque no capítulo 11 dessa mesma carta, ele se refere à mulher que ora e profetiza em público. Orar e profetizar em público só pode ser feito através da fala. Ele fala a mulher profetizar em público. Eu mostrei a vocês ali o versículo e ali não fala em público, né? Talvez uma outra versão bíblica tenha em público. Mas o que quer dizer em público? Quer dizer na igreja? Então é como ele diz, então há uma contradição. Paulo fala uma coisa, esqueceu, e mais na frente ele fala outra coisa. Então temos uma contradição, estamos diante de uma contradição bíblica. E o pressuposto é que isso é feito na Assembleia da Igreja. Ora, se Paulo no capítulo 11 admite que a mulher ora e profetiza, embora ele imponha a restrição de que ela esteja em submissão, usando o véu, que naquela época representava isso, ele não pode, no capítulo 14, se contradizer, proibindo que a mulher fale ou se expresse de forma absoluta nos cultos. Então, nós temos que achar a que tipo de fala Paulo está se referindo, o que exatamente ele proíbe. E uma leitura do capítulo 14 vai nos dar a resposta. No contexto imediato, Paulo está falando a respeito dos profetas. Ele diz que os membros da igreja podem profetizar um após o outro, 2, no máximo 3, e que eles devem ser julgados, a opinião deles deve ser avaliada. Eu imagino que isso significa que, após a fala de um profeta, a igreja, então, a congregação,
questionaria o profeta e compararia aquilo que ele está falando com a palavra dos apóstolos, a palavra de Cristo e a escritura do Antigo Testamento. Uma espécie de teste para saber se o profeta é ortodoxo, se ele está trazendo uma palavra que está de acordo com a revelação de Deus. O que Paulo está proibindo, em seguida, é que as mulheres participem desse confronto com o profeta, porque daria a impressão de que elas estão exercendo autoridade sobre ele, ou querendo demonstrar domínio sobre ele. É por isso que ele, depois de dizer que a mulher se mantenha calada na igreja, diz assim: se quiser saber alguma coisa, pergunte ao marido em casa. Então é evidente que ele transfere aquele questionamento que a mulher teria na assembleia para casa, naturalmente, se ela for casada e se o marido for crente. Então essa restrição que é feita no 1 Coríntios capítulo 14, ela é mais bem entendida se vista no seu contexto. A proibição se refere à participação e o julgamento dos profetas. E trazendo para os dias de hoje, a mulher deveria evitar tomar uma posição ou exercer uma função em que pareça que ela esteja de fato exercendo autoridade sobre o homem cristão, porque a autoridade e o governo espiritual das igrejas na Bíblia é concedido ao homem cristão qualificado. Perceberam aí, gente, a questão, a explicação que o Espírito Santo deu a este senhor, né? É que é aquela coisa mesmo do patriarcado mesmo. A mulher, ela tem que ser submissa em todos os aspectos ao homem, né? Isso aqui foi mais claro, né? A questão da submissão, mas ao mesmo tempo que ele omite também a questão de ser vergonhoso para uma mulher falar na igreja, né? Veja que esse daí também pulou o muro, pulou a cerca, né? E não quis comentar sobre isso, né? Eles falam de tudo menos sobre isso, né? Dessa questão que é muito assim polêmica, né? Muito comprometedora, né? E assim vergonhoso para os homens hoje em dia. Hoje é vergonhoso para os homens, né? Ter isso num livro sagrado, né? Diante das mulheres, né? Você veja que Augusto Nicodemos também se abstém de comentar sobre o ser vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Vamos ouvir agora o pastor Mário Persona, qual nós já fizemos um vídeo sobre ele aqui no nosso canal, né, que eu estou deixando aqui no card, se vocês quiserem assistir e conferir. Vamos ouvir o que é que diz agora o pastor Mário Persona sobre este assunto na Bíblia. Você escreveu perguntando por que só o apóstolo Paulo manda as mulheres ficarem caladas. Bem, não se trata de um capricho de Paulo, pobre Paulo, mandar alguma coisa. E nós entendemos isso quando nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É preciso você entender em que situação o Espírito Santo, através de Paulo, ordenou que as mulheres permanecessem caladas nas igrejas. Em muitas partes da Bíblia, Deus usou mulheres de maneiras extraordinárias. No livro de Juízes, nós as vemos assumindo um papel no qual os homens vergonhosamente falharam. Nós ainda vemos as mulheres ali corajosamente aos pés da cruz e indo cedo ao sepulcro de Jesus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, enquanto outros discípulos não tinham coragem de fazer a mesma coisa, exceto José de Arimateia e Nicodemos. Mas isso aí não justifica, né? O porquê. O que Paulo está sendo bem claro ali é que as mulheres não devem falar nas igrejas. Se elas fizeram outras coisas, né? Como ele está dizendo aí, mas o falar, né, na igreja seria vergonhoso. Mais uma vez, eu enfatizo aqui o que diz o versículo, né? Eles tentam passar pano, eles tentam amenizar com outras passagens, mostrando a importância da mulher no Novo Testamento, né? Mas nada disso pode desfazer, né, o que Paulo diz na carta aos Coríntios, né? Foram mulheres também que testemunharam da ressurreição de Jesus aos discípulos. Mas nós encontramos também ordens claras quanto ao ministério das mulheres da Palavra de Deus. A restrição colocada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e não por sentimentos machistas, como alguns acreditam, as restrições são bem específicas para quando a igreja está reunida. O contexto de 1 Coríntios 14 refere-se a uma situação específica,
que é quando a igreja ou a assembleia está reunida. Somente isso. Quando a igreja está reunida, que as mulheres não podem falar. Os homens podem, mas as mulheres não. Isso foi uma recomendação do Espírito Santo, segundo o senhor Mário Persona, né? Não é machismo de Paulo, é uma recomendação do Espírito Santo. Espírito Santo, diga-se de passagem, que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu. Que eu diria que é o Espírito Santo humano. Aí, quando você traz para um Espírito Santo humano, aí você entende que o Espírito Santo também é machista, né? Ali diz em 1 Coríntios 14, 26 a 35. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais ou reunis, e aí ele vai falando, dando uma série de instruções, e até chegar aqui a dizer, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Até aí a passagem. Qualquer coisa menos que isso é pura desobediência à palavra de Deus. Alguns alegam que tal restrição era apenas para a igreja em Corinto, mas é uma ideia que cai por terra quando nós lemos o contexto todo. Existe ainda quem afirme que se tratava de uma questão cultural e de época. Mas se assim for, nós teremos que considerar que as passagens das cartas aos Coríntios, que falam de fornicação, ou da carta de Paulo aos Romanos, que trata do homossexualismo, também sejam ordenanças apenas de cunho cultural válidas para aquela época. Já que na nossa época e na nossa cultura, o sexo livre e o homossexualismo são coisas consideradas normais. Então essas ordenanças poderiam muito bem ser consideradas caducas, não é? O argumento não se sustenta. A palavra de Deus coloca também restrições quando se trata de uma mulher ensinar doutrina. 1 Timóteo 2, de 11 a 14, diz, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, autoridade de homem, que é no original. No texto original está assim, não use de autoridade de homem. Mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Resumindo, nas reuniões da igreja ou assembleia, as mulheres devem permanecer caladas. É isso que diz a palavra de Deus. Em outras ocasiões, ela não deve ensinar doutrina, porque ela está mais sujeita a cair no engano, porque Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não. Adão sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele sabia que ele estava errando. Você veja aí que realmente o que a gente entende, que o Espírito Santo inspirou este Senhor, que aí é a inferioridade da mulher, né, sobre o homem, né, que a mulher, ele quer dizer que assim como Eva, né, foi enganada pela serpente, né, ela poderia ser enganada novamente, ela poderia se enganar, foi isso que eu entendi dele, né, demonstrando que já que o homem não, né, o homem, então aí veja bem, ele já tem uma ideia sobre o pecado original diferente, né, ele quer dizer que o diabo, né, a serpente enganou a mulher, né, a mulher ingenuamente foi enganada, já Adão não, Adão fez por intenção. Então, Adão, e ele vem dizer agora que a mulher não pode ensinar na igreja, nem falar, né? Porque o quê? Porque ela foi enganada pelo diabo e ela pode se enganar mais uma vez, ser enganada, alguma coisa assim. Mas o pior foi o homem, que ele quis dizer agora, que o homem ele não foi enganado, o homem seguiu o que Eva fez, né, já sabendo que estava errado, né? Então o homem é pior ainda, que o homem sabia, né? Então se a mulher deve ficar calada, o homem deve ficar o quê? Que o homem ele quer dizer, ele sabia de toda a intenção da serpente, né? E ele quis dizer aqui porque que o homem sabia de tudo que ia acontecer e mesmo assim fez, né? Então o homem é pior ainda do que a mulher, né? Vamos ouvir agora o pastor Leandro Quadros, o qual nós já fizemos um vídeo sobre ele, analisamos um ponto de vista dele sobre a questão do diabo no paraíso, né? Está aqui o card, se vocês quiserem conferir depois, vocês que estão chegando no canal agora, confiram os nossos vídeos anteriores, tem muito conteúdo bom. Vamos ver o que o pastor Leandro Quadros tem a dizer, né? Que foi que o Espírito Santo revelou a ele, né? Que os outros não revelaram. Na sociedade grega, era vergonhoso uma mulher falar em público. Somente os homens
se reuniam nas praças ou em outros lugares públicos para filosofar. Na cultura grega era desonroso uma mulher falar em público. Quando uma mulher falava em público, isso era uma evidência de que esta mulher não era submissa ao marido, ou ao pai, ou ao seu irmão mais velho, caso ela estivesse sob os cuidados dele. O que Paulo pensou? Bom, se as irmãs judias cristãs falarem em público aqui nessa cidade, ao invés de nós abrirmos portas para a pregação do evangelho, vamos fechar portas. Porque a sociedade é preconceituosa. Então Paulo não quis entrar o quê? Em choque com a cultura local. E aí ele pediu que as cristãs se adequassem a esse costume, para que não dessem um mau testemunho naquela cidade. Agora, quando você vai para outros lugares da Bíblia, você percebe claramente que a mulher sempre teve o seu papel na evangelização. E que a mulher, em outras culturas mencionadas na Bíblia, ela não era proibida de falar em público. Por exemplo, em Juízes capítulo 4, verso 4, você vê que Ulda, além de ser profetisa, era juíza. Veja bem, isso requer falar em público. E aí você vai para Atos 21, 8 e 9, e você vê que as 4 filhas do evangelista Filipe eram profetisas. E aonde que se profetiza? Está dentro de casa? Claro que não. É entre as pessoas que precisam ouvir a profecia. Então, 1 Timóteo 2, 9 e 10, você percebe que Paulo está falando numa sociedade grega. Na sociedade grega, era vergonhoso uma mulher falar em público. Somente os homens se reuniam nas praças ou em outros lugares públicos para filosofar. Na cultura grega era desonroso uma mulher falar em público. Quando uma mulher falava em público, isso era uma evidência de que esta mulher não era submissa ao marido, ou ao pai, ou ao seu irmão mais velho, caso ela estivesse sob os cuidados dele. O que Paulo pensou? Bom, se as irmãs judias cristãs falarem em público aqui nessa cidade, ao invés de nós abrirmos portas para a pregação do evangelho, vamos fechar portas. Vejam que a interpretação desse pastor foi totalmente diferente. O que o Espírito Santo revelou a ele, supostamente revelou a ele, não revelou aos outros. Ele foi por um caminho totalmente diferente, né? Ele viu que ele acabou de dizer aí que era um costume grego, né? De que as mulheres, era vergonhoso para as mulheres falarem em público. Interessante é que ele diz assim, o que é que Paulo pensou? Veja, ele entrou na cabeça de Paulo para adivinhar o que é que Paulo pensou para escrever essa carta, né? Então ele dizer que na sociedade grega era vergonhoso as mulheres falarem em público, né? E que isso ia fechar portas para o cristianismo que ali estava acabando de chegar. Mas vejam bem, eu acho que vocês já escutaram também, né? Que o cristianismo, né, ele não deve se adaptar ao mundo. O mundo é que tem que se adaptar a ele, né? Eu já escutei tanto isso, e já no começo dos primórdios, quer dizer, o cristianismo ele tem que se adaptar, onde ele está chegando, ele tem que se adaptar, né? A gente sabe que na verdade é assim, né? A religião ela funciona dessa forma, né? É o chamado sincretismo religioso. Ele vai se misturando com a cultura do lugar onde ele vai chegando. Mas não é isso que os cristãos, né? Principalmente os dirigentes cristãos, eles afirmam justamente o contrário. Nós não temos que nos adaptar ao mundo. É o mundo que tem que se adaptar a nós, né? Aí, já aqui, o pastor Leandro Quadros diz o contrário, né? Que teve que chegar de mansinho, né? Para não chocar a cultura grega, né? Das mulheres, de ser vergonhoso. Ele já foi diferente do outro que disse que a questão era puramente por causa da submissão. Ele não falou na submissão da mulher, né? Ele jogou a conta para a sociedade grega. Veja que há aí uma confusão de revelação espiritual, né? E é que a gente vê que aí não há nada de revelação do Espírito Santo, né? O que existe aí é uma interpretação pessoal de cada um, de acordo com o que eles leem, né? De acordo com
que eles têm diante dos olhos deles ali, o que eles percebem nos textos ditos sagrados, né? Não há nada, mais uma vez eu bato nessa tecla, que não há nada de Espírito Santo que inspire, que instrua, né, que dê orientação nenhum, porque você vê um negócio desse aqui agora, uma interpretação completamente diferente das outras, né? E só ratifica mais ainda o que a gente pensa sobre essa questão de Espírito Santo dar entendimento. Porque a sociedade é preconceituosa. Então Paulo não quis entrar o quê? Em choque com a cultura local. E aí ele pediu que as cristãs se adequassem a esse costume, para que não dessem um mau testemunho naquela cidade. Agora, quando você vai para outros lugares da Bíblia, você percebe claramente que a mulher sempre teve o seu papel na evangelização. E que a mulher, em outras culturas mencionadas na Bíblia, ela não era proibida de falar em público. Por exemplo, em Juízes capítulo 4, verso 4, você vê que Hulda, além de ser profetisa, era juíza. Veja bem, isso requer falar em público. E aí você vai para Atos 21, 8 e 9 e você vê que as 4 filhas do evangelista Filipe eram profetisas. E aonde que se profetiza? Está dentro de casa? Claro que não. É entre as pessoas que precisam ouvir a profecia. Bom, então estamos aí realmente diante de uma clara contradição bíblica, né? Por quê? Então vai se chocar com o que Paulo disse, né? Vai haver o choque mesmo, o confronto. Estamos diante de uma claríssima contradição bíblica, meus amigos. Eu vou encerrar por aqui o vídeo, né? Eu acho que eu já mostrei o bastante, já deu para vocês perceberem, né, qual era o objetivo desse vídeo. Eu deixei mais que eles falassem, né, que o Espírito Santo revelou a eles, né? E a conclusão que eu chego é essa aí que a gente sempre tem, né, de que não existe Espírito Santo nenhum, né, que aquele texto é muito claro de que realmente aquilo ali é uma proibição para todas as igrejas, né? Tanto que existem pastores hoje, que eu já ouvi um pastor, porque eu não encontrei o vídeo, né, que realmente ele diz que é isso mesmo. Por isso que as mulheres na minha igreja não pregam. Se eu encontrar, eu vou colocar esse vídeo no final, né? Os pastores mais pentecostais e neopentecostais, eles levam isso ao pé da letra, né? De que realmente as mulheres devem ficar caladas, não tem que ter cargo nenhum dentro de igreja, viu? E no mais, eu quero agradecer a vocês aí por ter assistido o vídeo até hoje. Eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, que se inscrevam no canal. Você que está entrando agora, né, assistam outros vídeos também no nosso canal. Tem conteúdos muito bons, né? Pelo menos é o que o público está dizendo, né? Eu vou deixar alguns aí no card para vocês. Já deixei alguns no começo do vídeo, né? Mas se inscrevam, deem o seu like também, façam comentários. Eu gosto de ouvir o comentário de vocês, né? Para saber como é que está indo o conteúdo, o que é que vocês estão achando do canal, viu, gente? E agradeço a todos e um forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí, galera, paz e fogo. Eu sou o Tony Alisson e nós estamos aqui no nosso projeto 7 Dons do Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre um dom muito precioso, o dom do entendimento ou da inteligência. Você já viu quando você leu uma passagem bíblica, a palavra de Deus, e você ficou boiando? Você ficou pensando, cara, o que essa palavra quer dizer para mim? E é sobre esse dom que faz nos entender a palavra de Deus que eu quero falar hoje. O dom do entendimento e da inteligência. Olha o que o Papa Francisco falou sobre esse dom. Ele está ligado, estreitamente conectado à fé. Quando o Espírito Santo habita o nosso coração, ele ilumina a nossa mente, faz-nos crescer dia após dia na compreensão daquilo que o Senhor disse e realizou. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos fará entender tudo aquilo que eu vos ensinei. Veja, os apóstolos precisaram entender aquilo que Jesus ensinou pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender a Bíblia, entender as passagens que estão nos tocando, as passagens que Deus fala conosco, e é só o Espírito de Deus que nos faz entender através deste dom precioso, o dom da inteligência ou do entendimento. Precisamos desse dom, verdade ou não é? Precisamos muito desse dom.